Graça e paz, irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa, do canal Reconciliados em Cristo. Esse é o nosso canal de estudo, é o nosso canal onde nós desmascaramos o sistema. Esse é o canal em que nós distorcemos aquilo que foi torcido pelo sistema religioso e deixamos em linha com a palavra da verdade de Deus. Então, amados irmãos, eu agradeço a cada um de vocês que tem contribuído aí com algumas mensagens de apoio. Isso é muito bom, mas o melhor ainda é o alimento que nós vamos receber agora nesse momento. No vídeo anterior, eu fiz aí um vídeo falando acerca do Apocalipse, né? Que são 7 cartas escritas para as 7 igrejas da Ásia. E hoje eu estarei lendo a primeira carta. Então, amados irmãos, a você que está aí do outro lado, desde já eu te agradeço por estar assistindo esse vídeo. E te peço, pegue sua Bíblia e acompanhe fazendo a leitura. Que não fique só com as minhas palavras, que fique com o seu comentário, com o seu entendimento, através do Espírito Santo de Deus. Acompanhe a mensagem falada aqui nesta noite. Faça a pesquisa e tire suas dúvidas. Ok, abençoado? Olha, primeira carta para a igreja em Éfeso. João estava lá na ilha de Patmos quando recebeu do Senhor essa mensagem para escrever para a igreja em Éfeso. Nós sabemos que o Apocalipse são 7 cartas escritas para 7 igrejas da Ásia. Não tem Brasil. O Brasil não está lá, ou seja, o destinatário era as 7 igrejas da Ásia. E eu acredito que não foi uma carta. Eu acredito que foi 7 cartas. Porque a mensagem que era para uma igreja não é a mesma que foi para as outras. Mas, em um determinado momento, o conteúdo dessas cartas é um só. Nós chegaremos nesse conteúdo após a leitura das 7 cartas. Após a leitura das 7 cartas. Hoje nós estaremos lendo a primeira carta. Essa carta é essa que foi escrita para Éfeso. Então, abençoado, nós vamos ler essa carta e ao longo do tempo nós estaremos comentando. Ao longo da leitura nós estaremos comentando, fazendo comentários em relação a essa carta. Então vamos lá. Apocalipse 2, verso 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Vamos continuar com a leitura. O objetivo nosso aqui, amado, é ler o conteúdo dessa carta para essa igreja. Mas nós estaremos fazendo algum comentário extra ao que está aqui nessa carta. Vamos lá. Apocalipse 2, verso 2. Conheço as tuas obras e o seu trabalho árduo e as suas perseveranças. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Então, pessoal, aqui nós já podemos entender o que até esse momento aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. É uma carta destinada a um anjo, a uma pessoa que ficava à frente de um grupo de pessoas. Dias atrás aí, eu entrei, como o sistema fala, em debate, né, com um amigo aí do sistema religioso. Ele falou assim: olha, eu não discuto religião. Eu também não discuto religião da forma que eles analisam, mas eu discuto religião da forma educativa, da forma pedagógica. Assim eu discuto religião. Agora, o que está acontecendo é que as pessoas não discutem religião, mas quer que você aceita calado, sem falar nada. Aí eu falei: assim não dá, assim eu não aceito. Entendeu? Se não quer discutir religião, não venha falar de religião para mim.
que eu não fico procurando, mas se o Espírito Santo de Deus tocar em mim para que eu fale para aquela pessoa, eu estarei falando sim, obedecendo a voz aí do Espírito Santo de Deus. Então, abençoado, essa primeira carta ao anjo da igreja em Éfeso, não é Brasil. Então, já podemos entender que não tem nada a ver isso que vai ser lido aqui para nós, entendeu? Mais à frente, no versículo 2, ele fala, descobriu que eles eram impostores, ou seja, tinha alguém ali agindo com a má conduta. Ó, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Ele não tolerava homens maus. Esse anjo está falando para quem? Ao anjo da igreja em Éfeso. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Ou seja, o anjo da igreja de Éfeso pôs alguém à prova, porque alguém estava se passando por apóstolo, mas não era. Hoje tem muita gente aí que se diz pastor, mas também não é. Não é, diz que é pai, mas não é. Ou seja, padre, né? Mas não é. Vamos lá. Descobriu que eles eram impostores. Vamos ao versículo 3. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Ou seja, isso era a conduta do anjo da igreja diante do seu povo, diante do seu ministério. Olha, abençoado. Aqui, ó. Agora o verso 4. Apocalipse 2, verso 4. Está assim. Contra você, porém, tenho isto. Olha, agora a coisa vai mudar. Ele estava combatendo aos impostores, mas a coisa agora vai mudar. Tem algo contra esse anjo que estava lá. Vamos ver o que é. Você abandonou o seu primeiro amor. Não é esse amor, relacionamento homem e mulher, não, amado. Não é esse relacionamento. Vamos lá. Logo a gente vai falar acerca dessa passagem aqui. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ou seja, o candelabro é algo que era colocado, que era posto em um determinado lugar para pôr vela. Ou seja, está falando aqui, tirar a sua luz. Opa, se tirar a luz, o que nós entendemos com isso? Trevas. Isso não é boa coisa. Trevas. Vamos lá. Mas há uma coisa a seu favor. Opa, tem algo a favor dele. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Olha, os nicolaítas, amado, eu posso até uma outra oportunidade estar falando acerca desse desse povo. Mas os nicolaítas, eles apoiavam a poligamia, né? Pessoas casar ter mais de uma mulher, entendeu? Essa situação, nós não vamos entrar nesse detalhe hoje não, mas é um vídeo que tem muita coisa para a gente gravar, amados. Então, é questão de tempo, a gente vai gravando, deixando o Espírito Santo de Deus falar com nós e nós iremos gravando. Eu gosto de separar os vídeos assim, para ficar melhor entendido. Mas aqui, desde já, acerca dos nicolaítas, uma das práticas deles era apoiar a poligamia. Então, aqui, o Criador está falando aqui, mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Eu também odeio. Vamos lá, verso 7. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito tem às igrejas. Espírito, igual a gente já mencionou anteriormente, são mensageiros, né? Esse Espírito aqui é o anjo que está lá à frente daquela
daquela igreja, daquele grupo de pessoas. Olha aqui, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, era uma pessoa determinada a fazer certas leituras da palavra de Deus aí. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amados, a árvore da vida é a vida eterna nossa. E a vida eterna, isso é a árvore da vida. Não é algo específico, não é um fruto, não é uma planta específica. Então, isso aqui são palavras ditas simbolicamente. A árvore da vida, dá de comer da árvore da vida, a vida eterna. Isso é maravilhoso. Eu espero que os amados irmãos aí atentem para que nós estamos lendo a primeira carta de Éfeso e estou fazendo alguns comentários apenas aqui e que fiquem focados apenas bastante na palavra de Deus. Os meus comentários são algo extra à palavra de Deus, mas ao mesmo tempo está em linha, mas que as pessoas foquem na palavra de Deus. Ok, amado? Não sei se ficou bem claro aí, porque eu falo assim, amado, porque tem gente que fica falando, olha, você falou o português errado, você falou isso errado, então, amado, foque na palavra de Deus. Por isso que eu pedi no começo aí, para que peguem suas Bíblias e acompanhem, para que não aconteça isso. Agora, o meu português, eu não vou falar bem não. Quem fala bem, quem fala bonito, é quem está dentro do sistema, quem formou para enganar o povo. E eu não tive essas formações não, para enganar o povo aí não. Vamos lá. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ou então, não é uma árvore literal. Isso aqui nós sabemos está sendo dito ao anjo da igreja. Então, abençoados, olha, eu vou ler, está lendo aqui eu vou estar lendo aqui Atos 19, vou começar do verso 23 aqui. Olha aqui, isso aqui vai ser uma das práticas que estava acontecendo ali em Éfeso. Prestem atenção. Atos 19, 23. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniatura de prata do templo de Artemis e que dava muito lucros aos artífices. Prestem atenção, hein? Reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. Temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Ou seja, eles estavam preocupados com o quê? Preocupados com a fonte de lucros, o que era aquelas miniaturas do templo de Artemis. Mais para frente eu vou comentar mais acerca dessa Artemis. Então, estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso. Então, entendeu, abençoado? Paulo chegou em Éfeso e começou a pregar a graça de Deus, e existia lá alguém preocupado com essa tal de Artemis. Então, fazer uma miniatura do templo. Então, Paulo chegou lá pregando a graça de Deus, eles começaram a se preocupar. Vou ler de novo aqui, verso 25. Reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. Preocupado com dinheiro, hoje não está diferente. Não está diferente, nada diferente. Então, estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas
aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. É para onde as cartas foram destinadas, as 7 igrejas da Ásia. E nós estamos lendo a primeira carta escrita para Éfeso. Então, ali eles tinham a fonte de lucros, que era a miniatura de templo, né? Para o templo de Artemis. Então, Paulo chegou lá com a graça de Deus, deu problema. Por quê? Vamos continuar lendo aqui. Nós já lemos aqui, vou ler de novo, 26. Eles estão vendo e ouvindo que este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso, em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Esse era o problema que estava tendo lá em Éfeso. Um dos problemas que estava tendo lá em Éfeso. Ou seja, alguém ali estava tendo aqueles deuses feitos por mãos de homens como o segundo amor. Por que, Ivan, o segundo amor? Porque aqui, ó, em Apocalipse, aqui, ó, Apocalipse 2, verso 4, disse assim: contra vocês, porém, tenho isto. Vocês abandonou o seu primeiro amor. Ou seja, abandonou qual o primeiro amor? Com certeza não é o Deus feito por mãos de homens. Porque o nosso primeiro amor e eterno amor é o Criador do céu e da terra. É a graça de Deus em nossas vidas. Esse é o nosso primeiro amor. Esse é o amor verdadeiro. Então, quando Paulo chegou lá com a graça de Deus, as pessoas começaram, né, a voltar ao primeiro amor. Mas lá em Apocalipse 2, eles abandonaram o primeiro amor. Eles abandonaram o primeiro, eles tinham abandonado o primeiro amor. Então, podemos entender aí que quem era o primeiro amor e que era o segundo amor, eles estavam procurando, né, essa deusa, né, deles, Artemis. Vamos continuar aqui. Atos, nós estamos em Atos 19, verso 26. Verso 27. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis, o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Amados, essa carta foi escrita para o povo de Éfeso, a carta de Apocalipse, a primeira carta a Éfeso, porque eles estavam nessas práticas, adorando deuses pagãos. Então, eles abandonaram o primeiro amor, abandonaram o amor verdadeiro, abandonaram aquele amor de pai e passaram a adorar uma deusa feita por mãos de homens, que não tem poder para nada. Abandonaram o seu primeiro amor. Então, abençoado, olha, eu peço aos amados irmãos aí, que eu sei que alguém vai perguntar, mas Atos está antes de Apocalipse, tal, tudo bem, está antes, mas ao longo de anos e anos, essas práticas de adorar deuses pagãos vêm sendo exercidas até nos dias de hoje. Entendeu, abençoado? Até nos dias de hoje. Então, naquela época lá não era diferente, não era diferente. Eles estavam adorando uma deusa pagã feita aí por mãos de homens aí, até o tempo, porque dava lucro. Hoje, o que se vê nas igrejas é isso, algo que dá lucro. Se não der lucro, não tem negócio. Se igrejas, as chamadas igrejas, fossem movimentadas
apenas sem dinheiro, não existia. Mas tem que ter o dinheiro, a raiz de todo mal. Então, abençoado, vamos lá, a nossa leitura. 28. Ao ouvir isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Árteme dos Éfesos. Então, abençoado, mais uma vez, olha só a situação que estava o povo de Éfeso. Então, o Criador disse para João escrever uma carta para Éfeso. Essa era a situação que eles se encontravam. Vou ler de novo, preste atenção. Apocalipse 2, verso 28. Atos 19, 28. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Éfesos. Abandonaram o primeiro amor e passaram a adorar um segundo amor. É uma prostituição, amado. A palavra para isso é uma prostituição. É uma traição, uma prostituição e tudo que não, às vezes nem cabe o que está falando, mas é isso aí. Então, Atos 19, Atos 19, 28. Vou ler novamente. Ouviram isso e eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Éfesos. Vou ler novamente aqui Apocalipse 2, verso 4. Contra vocês, porém, tenho isto: vocês abandonaram o seu primeiro amor. Então, pessoal, eles estavam abandonando isso, o Criador, e indo atrás dessa deusa, porque era fonte de lucro, né? Atos 19, 29. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, e arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Olha, se ele apresentasse ali, eu vou te falar, amados, não ia ser boa coisa, não. Não ia ser boa coisa. Vamos lá, amados. Vamos à leitura. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. As assembleias estavam em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa. Hoje também não está diferente. Dentro desses tempos aí, cada um grita de um jeito. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Tem gente que está aí dentro do templo, nem sabe por que está lá, só sabe, e muitas das vezes está lá porque o diabo deles lá os amedronta e eles ficam lá, porque o dia que eles saberem o que significa diabo, satanás, essas coisas aí, eles vão falar: não fica aqui mais, tchau, e vai embora. Não fica, eles ficam lá de medo. Não é que pessoas lá estão convertidas ao evangelho da graça, não, estão lá com medo, tá? O dia que eles souberem que não tem diabo lá, não existe diabo, de acordo com o que eles pregaram para eles, que foram ensinados lá, eles não pisam lá mais, não vão pisar lá. E o Espírito Santo de Deus manifestar na mente deles e abrir os olhos do entendimento, eles não vão ficar lá mais. Assim como eu e muitos, milhares, e hoje já são milhões, né? E por aí vai. Vamos lá, 28, né? Nós estamos lendo aqui, Atos 19, 33 agora. Algumas das multidões julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fazia sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas, quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas. 2 horas! O que, Ivan?
Grande é Ártemis dos Éfesos. Por isso, amado, que houve a necessidade do Criador escrever essa carta, essa primeira carta de Apocalipse a Éfeso. A primeira carta a Éfeso de Apocalipse, ali, as 7 igrejas da Ásia. Éfeso recebeu a primeira carta, recebeu a primeira carta, né? Não é que escreveram mais cartas para Éfeso. A primeira carta foi escrita para Éfeso. Eu acho que ficou bacana agora. Então, olha o que eles faziam lá, né? Adorando aí o segundo amor deles, né? Ártemis, olha aqui. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas. Grande é a Ártemis dos Éfesos. Houve essa necessidade do Criador escrever essa carta de advertência para esse povo. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande... Quem, amado? Ártemis. E da sua imagem que caiu do céu? Está perguntando. Vou ler de novo, amado. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Olha, que situação que estava esse povo. Havia necessidade do Criador repreender esse povo ou não? Abandonaram o primeiro amor. Abandonaram. Vamos lá, amados. Olha, amados. Vamos ler aqui agora. Ártemis é a deusa grega ligada à vida selvagem e à caça, mais tarde também associada à lua e à magia. Isso aqui é um pequeno texto que eu coloquei aqui e li para vocês aí. Mas depois os amados irmãos podem também estar pesquisando aí na internet acerca de Ártemis e vai ficar sabendo melhor ainda acerca dessa deusa pagã de Éfeso, a quem o Criador escreveu a primeira carta de Apocalipse. 19:36, agora Atos 19, verso 36. Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram este homem aqui, embora ele não tenha roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Vou ler de novo, amado. Não tem preguiça de ler aqui não. Atos 19, 37. Vocês trouxeram esse homem aqui, embora ele não tenha roubado. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa Ártemis. Aí as pessoas nos dias de hoje pegam Apocalipse e traz para cá. Pô, é brincadeira, gente. As pessoas não entendem que isso não foi escrito para nós. Olha, Ivan, e após as 7 cartas que foram escritas? E o que sobrou das 7 cartas? Aquilo ali é para quem? Amados, é tudo para eles. É tudo para eles. Mas isso nós vamos chegar lá e vamos estudar e vamos comentar e vamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Atos 19, 38. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles
que apresente suas queixas ali. Eu acho que até num certo ponto aqui, tem alguém aqui sensato, né? Olha o que ele fala aqui. Se Demétrio e seus companheiros de profissão, aqueles que faziam aquelas estatuazinhas do templo de Artemis, os bonequinhos dela, aí na internet tem isso. O pessoal pesquisar aí, eles vão ver aí. Olha aqui, tem alguém sensato aqui, ó. Né? Se Demétrio ou seu companheiro de profissão tem alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas. Deixa isso para lá, eles que apresentam. Está tomando dinheiro deles, tá? Eles que apresentem suas queixas. 39. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Conforme a lei. De maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Olha, abençoado. Aqui ficou bem claro para quem foi destinado a primeira carta de Apocalipse, foi a Éfeso. Não tem nada a ver com o Brasil. Eu vou ler mais um pedacinho aqui acerca de Éfeso. Éfeso foi uma cidade grega antiga na costa de Jônia, 3 quilômetros a sudoeste do Sulsuk. Eu não sei falar isso aqui não, me perdoe. Província de Esmirna, Turquia. Foi construída no século X a.C., no local da capital anterior de Azaua, por colonos gregos jônicos. Durante a era grega clássica, foi uma das 12 cidades da Liga Jônica. A cidade floresceu depois de que veio sob o controle da República de Roma, em 129 a.C. Durante o período romano, foi por muitos anos a segunda maior cidade do Império Romano, apenas atrás de Roma. Então, vamos lá. A capital do Império, de Roma, a capital do Império, tinha uma população de 250 mil habitantes no século I a.C., e que também fazia dela a segunda maior cidade do mundo. É o que está escrito aqui, gente. Na época, a cidade era formosa pelo templo de Artemis. Então, amado, essa era a necessidade do Criador estar escrevendo para esse povo de Éfeso. O que eu tenho para ler aqui, abençoado, é muita coisa. Mas vamos ler mais um pouquinho aqui. Vamos ler mais um pouquinho. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo era muitos outros edifícios monumentais. Então, a biblioteca de Celso e um teatro capaz de abrigar cerca de 25 mil espectadores. Éfeso era uma das 7 congregações da Ásia Menor, que são citadas no livro do Apocalipse. O Evangelho de João pode ter sido escrito aqui. A cidade foi o local de vários conselhos cristãos do século V. Abençoado? Olha, eu acho que nós não precisamos entrar muito em detalhe acerca dessa questão. A primeira carta de Apocalipse escrito a uma das 7 igrejas da Ásia. Então, foi para Éfeso. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje. A primeira carta para a igreja de Éfeso. Então, amados, eu creio que está bem claro.
Só não entende isso aqui quem não quer, quem recusa aceitar a verdade. Porque quem quer aprender, quem quer entender, isso aqui ficou bastante esclarecedor, eu acredito. Ah, tem muitas coisas aqui que poderia ter mais detalhes, com certeza. Mas só o fato de alguém saber que Apocalipse 1 está dizendo as 7 igrejas da Ásia, isso aí já é o suficiente. A gente vai ler e não vai trazer para nós nos dias de hoje. Nós não vamos viver disso. Porque essa carta não foi escrita para o Brasil, foi escrita para Éfeso. Assim como essa carta foi escrita a Éfeso, tem mais 6 cartas destinadas a determinado lugar, a determinada pessoa, a determinado povo. Então, nós de maneira alguma podemos atribuir isso a nós, dizer que isso aqui está falando com nós. Bem diferente do que o sistema religioso pregam. Eles falam que olha o Apocalipse aí e põe medo nas pessoas e prende as pessoas dentro dos templos. Não é assim não, irmão. Não é assim. Nós na graça, nós não temos aí medo de perder, digamos assim, seguidores aqui nós do YouTube, né? Nós temos que falar a verdade. Nós temos que, né? Doa quem doer. E nós estamos aqui para ouvir também. Se você tiver aí, amado, alguma coisa para falar acerca do vídeo, fica à vontade. Tem alguns vídeos aí que eu bloqueei os comentários. Eu bloqueei sem querer, mas eu vou descobrir quais são esses vídeos aí. Vou liberar os comentários aí. Peço até desculpa aí os amados irmãos por isso aí. Porque não é bom a gente bloquear. A pessoa tem direito de falar. Nós não estamos numa ditadura religiosa. Todo mundo tem o direito de falar. Se eu não quero que ninguém me critique acerca do que eu estou pregando aqui, do que estamos estudando aqui, é que eu procure inteirar mais, aprofundar mais no conhecimento. Mas, para nós, amados, eu não vou ficar aqui usando palavras bonitas, até porque eu não sei. O que fala palavras bonitas são dentro dos templos religiosos, que eles falam, digamos, em línguas lá, né? Que falam bonitos demais, mas aquele senhorzinho lá, humildezinho, não vai entender o que aquele cidadão está falando, não. Aqui nós falamos de uma forma que alguém, o mais simples ao mais estudado aí, letrado aí, vai entender. E o objetivo nosso aqui é esse. Apocalipse são 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. E hoje nós acabamos de ler a primeira carta. Ainda falta 6 e depois nós vamos ler o conteúdo. Então, abençoado, compartilhe o vídeo. A você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, assina o sininho e vai em todos aí para estar recebendo notificações de vídeos aí. Ok? Graça e paz, irmãos. Graça e paz.